Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 22 de janeiro. Nós estamos com Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 4, a perseverança da esperança. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 11, o labor de amor, parte 1. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele quer que o nosso viver tenha um labor de amor. Senhor Jesus, que a gente se esforce para que o amor de Deus seja expresso. Deus ele quer trabalhar em nós, a sua vida, a sua natureza, mas não para nos dar conhecimento, mas para dar a sua expressão. E a expressão de Deus na nossa vida, da vida de Deus em nós, é o amor. Ó Senhor Jesus, e para isso aqui que a gente viva de modo digno, gerando frutos espirituais para Ele, pagando um preço por aquilo que Ele se importa e não para o nosso benefício próprio. Ó Senhor Jesus, que o Senhor realmente possa nos encontrar simples, de coração puro, buscando a sua vontade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê no espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 17, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 9 ao 12. Ó Senhor Jesus. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Ó Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 14. Senhor Jesus. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Ó Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Ó Senhor Jesus. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Trabalhar e se portar com dignidade perante os outros. Ó Senhor Jesus. Necessitamos de bons modelos na igreja. Todos nós que almejamos amadurecer na vida cristã e cooperar com a edificação da igreja, precisamos preocupar-nos em nos tornar modelo para os outros. Aqueles que são obreiros, ao visitar as igrejas em outras cidades, devem deixar bons exemplos para ser seguidos pelos irmãos. Quando uma criança nasce, se a primeira mamada dela for errada, fica difícil corrigi-la depois. Da mesma forma, ocorre com a igreja. Se sua primeira mamada for errada, fica difícil endireitá-la mais tarde. Paulo e Silas entraram em Tessalônica e deixaram um modelo corretíssimo, um exemplo de vida para que aqueles cristãos pudessem seguir. Não vamos ser aqueles que deixam modelos errados por aí, gerando filhos errados. Ó Senhor Jesus. Quem lidera deve preocupar-se em ser modelo no labor de amor, e os que são liderados devem dedicar-se a praticar o que aprenderam. O resultado disso deve ser mais amor entre os irmãos. Não deixe um modelo errado por onde você passar e não se contente com o nível de experiência que já alcançou. Vamos progredir mais e mais. Quando somos imaturos,
achamos que amar uns aos outros é praticar boas obras, é sair para tomar um lanche juntos ou comer na casa de algum irmão, como se o resultado do amor se resumisse a acabar em pizza. Tais práticas não estão erradas, mas é necessário saber que o amor produz frutos espirituais para Deus. O amor gera a edificação e o crescimento desse organismo vivo, que é a igreja. Ó Senhor Jesus! Vimos que havia na igreja em Tessalônica alguns judeus, uma multidão de gregos e algumas senhoras nobres da cidade. Algumas dessas pessoas eram de alto nível social e certamente possuíam mais dinheiro. Isso pode tornar-se um perigo para alguns obreiros, que ficam atraídos pelo dinheiro dessas pessoas. Mas nós não trabalhamos assim. Se um dia ajudamos os que têm mais posses na igreja a usar bem seu dinheiro para a obra de Deus, não é porque estamos de olho em seu dinheiro, mas para que ele saiba administrar bem aquilo que Deus lhe deu. Não ambicionamos o dinheiro de ninguém, pois o dinheiro ofertado para a obra de Deus pertence ao Senhor. Nunca será usado para uma obra particular. E quando aperfeiçoamos algum rico, no sentido de ofertar, é para que ele desenvolva seu ministério de oferta de riquezas materiais, e não porque precisamos do dinheiro dele. Em sua obra, Deus é o responsável por conseguir dinheiro, recursos materiais e humanos. Ó Senhor Jesus! Como na igreja em Tessalônica, havia irmãos de diferentes segmentos sociais, isso acabou gerando um comportamento errado entre alguns. Então, Paulo precisou corrigir aquele grupo de irmãos que possivelmente estavam se escorando e se aproveitando dos mais ricos. Por isso, ele exortou a igreja com as seguintes palavras: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Esse viver tranquilamente significa viver em paz, cuidar do que é seu, não se intrometer na vida dos outros. Ó Senhor Jesus! Na igreja, cada um deve cuidar do que é seu e cada um deve trabalhar com suas próprias mãos. Em outras palavras, não viva às custas de ninguém. Trabalhe, sempre alerta aos obreiros. Muitos deles vivem de ofertas, que não se comportem como aqueles judeus que faziam jejuns e mudavam seu semblante para que todos percebessem sua condição. Um obreiro que vive de ofertas deve portar-se com dignidade. Mesmo que esteja passando por alguma necessidade financeira, ainda assim, não deve sair por aí falando para as pessoas. Deus é responsável por seus servos. Portanto, não precisamos demonstrar sofrimento ou necessidades para os outros. Se você é servo, porte-se com a dignidade que dinheiro nenhum pode comprar. É assim que nos devemos portar com os de fora. Ó Senhor Jesus! Paulo exortou a igreja a que admoestasse os insubmissos. A palavra grega, atactos, foi traduzida para insubmissos nesse versículo e também para desordenadamente. Na sociedade grega havia uma ordem de que todos precisavam trabalhar. Como alguns preguiçosos que se entregaram ao ócio não obedeciam a essa regra, Paulo afirma que eles viviam desordenadamente. A versão King James diz que essas pessoas são as que se entregaram à vagabundagem. Querido leitor, nenhuma mãe cuida com carinho e alimenta o filho para vê-lo depois tornar-se um vagabundo. Na igreja, da mesma forma, não podemos viver às custas dos outros. Não podemos viver ociosamente sem trabalhar. Se você é solteiro, não procure irmãs ricas para casar só porque quer viver preguiçosamente. Todos têm de trabalhar. Aprenda a fazer a comportagem dinâmica. Acerte seu coração. Seja aperfeiçoado. Você certamente será abençoado. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Com base nessas palavras, você tem se portado com dignidade, seja no trabalho, seja perante a família, seja na igreja? Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Aqui a palavra deixou muito clara, né? Eu creio que sim, né? Senhor Jesus, esse aqui é algo particular de cada um, né? Mas como ele mostrou aqui, que é se portar com dignidade? Senhor Jesus. É você crer no Senhor. Crer que o Senhor ele vai te suprir, né? Você faz a sua parte, você trabalha, você procura dar o melhor. Ó Senhor Jesus, se eu ver que você precisa, por exemplo, de um aumento de salário,
Você precisa melhorar de emprego, você precisa subir, né, no seu emprego, o Senhor vai ver. Você não precisa ficar mendigando nada. Ó Senhor, nem ficar focando nisso. A gente precisa ir diante do Senhor. Não precisa, né, diante da família se fazer de coitadinho, na igreja. Senhor Jesus. A gente sabe que tem alguns irmãos que são de tempo integral, né? Eles dependem de ofertas dos irmãos, mas não precisam falar que estão precisando disso e daquilo. O Senhor move o coração. O Senhor move o coração dos irmãos e oferta. Ó Senhor Jesus. É isso que cada um precisa experimentar. Viver diante do Senhor, não com o interesse disso e daquilo, mas realmente ter um coração puro de fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, isso aí faz toda a diferença, é isso que nos guarda, é isso que nos abençoa em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: Deus é responsável por seus servos. Vamos produzir frutos espirituais para Deus. Ó Senhor Jesus. É isso que a gente precisa procurar fazer, né? Ter um coração adequado diante do Senhor, cumprir a sua vontade, né? Como a própria palavra fala, né? Buscai o reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor ele está mostrando para nós de forma muito séria, né, que os recursos, né, os irmãos, eles não devem ser ofendidos, né, por alguns que têm interesse próprio. Né? Cada um precisa aprender, né, a administrar suas coisas diante de Deus. Tudo que a gente tem, o Senhor que nos proporcionou. Ó Senhor Jesus, ninguém é dono da verdade, ninguém é dono de nada. O Senhor é dono de tudo. Ó Senhor Jesus, a gente precisa aprender a entregar tudo diante dele. Né? Como eu sempre falo aqui, né, tem muitos irmãos que têm problema com dízimo. Por quê? Porque não creem na palavra. Não estão procurando praticar o que a palavra fala. Ficam baseados em outras coisas que viram por aí. Não, irmão, durante anos eu participei do grupo tal e vi isso e vi aquilo, então eu não dou mais dízimo porque isso, por causa daquilo. Mas não é isso que tem que perguntar, você tem que perguntar diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, até recentemente eu ouvi uma palavra do irmão, né, falando sobre casamento e tal. E ele falou que tem irmãos que às vezes chegam para ele a respeito de casamento e falam assim: não, irmão, eu não tenho o sentimento de ter filho, eu acho que isso não é para mim. A irmã falou assim: mas você já perguntou para o Senhor qual é a vontade do Senhor? Ó Senhor Jesus. Aí daqui a pouco, de repente, né, ali se acha grávida e tal, e vai ter um filho, e aí muda tudo. Aí vai diante do irmão e fala: poxa, irmão, é verdade, né, mudou muita coisa. A questão é o que eu estou tocando aqui hoje, é a experiência que o Senhor nos quer dar. O Senhor ele quer dar a experiência para cada um de nós, e eu não posso ficar parado, satisfeito com aquilo que eu já ganhei até agora. Eu preciso ver o que o Senhor precisa. Não é aquilo que eu já alcancei. Ah, só acho que aqui já está muito bom. Não, Senhor, qual é a tua vontade? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, eu conheço hoje muitos jovens, muitos irmãos que estão solteiros até hoje, porque começam a fazer exigências. Ah, se eu quero casar com uma irmã assim, ou aqui tem um trabalho, que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Ó Senhor Jesus. Só quando eu fui casar, eu só orei para uma coisa: que a irmã tivesse coração para servir o Senhor. Mais nada. Ó Senhor Jesus. E o que o irmão está tocando aqui, né, de você se portar com dignidade, não levar para as pessoas a sua necessidade, mas levar diante de Deus. Eu já passei por situações, já compartilhei aqui, né? De chegar ali, tá fazendo comportagem e ver que foi o Senhor travou tudo. Ó Senhor Jesus, eu cheguei assim num momento que eu só tinha o dinheiro da passagem para ir para a reunião, não tinha dinheiro para voltar. Aí eu falei: ah, Senhor, amém, eu vou. Depois eu volto a pé, não tem problema, eu que não vou perder o sentimento de ir diante do Senhor. O Senhor conhece a minha necessidade. Eu fui para a reunião, cheguei lá, o irmão me deu lá um monte de vale-transporte que estava sobrando. Ah, irmão, estou com esse monte de vale-transporte sobrando, você quer? Ó Senhor Jesus, é o cuidar de Deus. Né? E como já aconteceu comigo, de irmãos chegarem para mim e falar assim: irmão, eu posso te fazer uma oferta em dinheiro? Eu falei: pode, irmão. Quanto que você está precisando? Eu falei: você ora ao Senhor e você vê o que o Senhor colocar no seu coração. Né? Senhor Jesus. Né? E amém, graças ao Senhor, né? Recebi uma oferta muito boa, né? Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Porque o Senhor conhece a nossa necessidade, a gente não precisa impor nada diante de Deus. Ele sabe, é Ele que nos sustenta, é isso que o irmão está falando aqui. Às vezes tem muitos lugares que a gente vê assim, as pessoas vão se aproximando dos mais ricos para poder obter dinheiro, isso e aquilo. Irmãos, a gente vê hoje, né, os irmãos estabelecem para nós metas de ofertas para cuidar de outros irmãos, cuidar de igrejas, cuidar de irmãos de outros países que passam necessidade. Senhor Jesus.
E não, de repente não vem uma pessoa e oferta R$1 milhão, não. Aparecem milhares de irmãos que ofertam R$5, R$10. Senhor Jesus, e de 5 em 5, de 10 em 10, a gente chega a R$1 milhão. O Senhor até sobeja. Ó Senhor Jesus, então o Senhor é que cuida dos seus, é o Senhor que levanta as ofertas, o Senhor é que é o dono de tudo, Ele vai tocar no coração das pessoas. Ó Senhor Jesus, ser um ministro de ofertas de riquezas materiais não quer dizer que, olha, hoje eu vou ganhar, eu vou ofertar R$1 milhão. Não, mas quer dizer que a cada momento você é fiel. Você está ali com seus R$5, R$10, R$100, não importa. O que importa é que cada um seja fiel ao Senhor. E cada um ore, os irmãos já deram para um sentimento. Quando for falar de oferta, quando numa reunião da igreja tiver oferta, né, você sabe, ó, dia tal é dia da oferta. Não chega lá e mete a mão na carteira e pega uma nota qualquer, ou a maior nota que você tiver e bota lá, não. Ore ao Senhor. Vá diante do Senhor e pergunte, Senhor, quanto que o Senhor quer que eu oferte? Não é o quanto tem na sua carteira, é o quanto que o Senhor quer. Se o Senhor falar um valor acima, você vai passar no banco, vai sacar o dinheiro e vai ser fiel. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa ser sério diante do Senhor. É isso que está mostrando aqui, é o modelo. É o modelo. Né? Muitos hoje reclamam do crescimento da igreja, porque os irmãos não estão amadurecendo, mas não dão a cara a tapa. Não vão ali, né, para cuidar, se afadigar, cavar na palavra, orar, nome por nome. Senhor Jesus, o Senhor Ele conta conosco. É para servir. E como mostrou aqui, né, quando a gente é imaturo, a gente acha que fazer boas obras é fazer obra de caridade. É dar dinheiro aqui, é levar um para cá, levar para lá, comprar isso, dar aquilo. A gente às vezes até faz, né, por compaixão. A gente vê que a pessoa está precisando. Senhor Jesus, mas como mostrou aqui, né, o principal é produzir frutos espirituais para Deus. Não é fruto espiritual aquilo que eu acho que é legal. Ah, a pessoa ficou feliz, ali, alegria é um fruto do Espírito. Não, mas Deus Ele quer uma alegria no Espírito. Ele quer que a pessoa se alegre no Espírito. A gente já viu em palavras anteriores, eu até enfatizei aqui na época, uma palavra que o irmão Miguel Mar deu, que ele mostrou que a questão na vida da igreja não é só fazer um ajuntamento, mas é a gente aprender a se ajuntar no Espírito. Porque tem pessoas que se ajuntam, mas se ajuntam para o pior. Ajuntam para partidarismo, para combinar coisas, e isso não é bom. Senhor Jesus. Ah, irmão, mas você está falando que isso acontece na igreja? Isso acontece com seres humanos. A igreja não é composta de seres humanos? Pode acontecer também, ninguém está livre. Né? Às vezes as pessoas vêm para mim e falam assim, ah, mas por quê? Tem muito evangélico isso, muito evangélico aquilo. Ó Senhor Jesus, eu sempre procuro falar, olha, existem boas pessoas, existem pessoas ruins. Existem bons profissionais, maus profissionais. Hoje você vai encontrar bons médicos e maus médicos. Agora você vai julgar que todos os médicos são ruins? Ah, então você vai ficar doente, você não vai no médico. Mas se todo médico é ruim, ó Senhor Jesus. Existem pessoas ruins, pessoas boas, independente de religião. Senhor Jesus, o que nos muda, o que nos transforma é ter comunhão com Deus. Hoje, infelizmente, muitos cristãos vão nas igrejas, vão a muitos lugares para ver se Deus existe, para que Deus prove para ele que ele existe. E ficam ali pedindo sinais. Ah, Deus, o Senhor existe? Ah, então me dá um sinal tal. Ó, faz tal coisa. E ficam ali no Deus que faz isso, faz aquilo. Né? Chegaram para Jesus e pediram sinais. Você falou, olha, uma geração incrédula me pede sinais, vocês só vão ter um sinal, que é o sinal de Jonas. Ó Senhor Jesus. Assim como Jonas ficou na barriga da baleia por 3 dias e depois apareceu, assim vai ser o Filho do Homem. Por 3 dias vai ficar ali, né, na região da morte, depois no 3º dia ele vai ressuscitar. Então ele mostrou, vocês querem ver milagre? Então aguardem minha ressurreição. Ó Senhor Jesus. Então por isso que Paulo fala que ele não está pregando sabedoria, não está pregando milagre. Os judeus procuram milagre, os gregos procuram sabedoria, mas Paulo pregava Cristo e esse crucificado, que é loucura. Senhor Jesus, fala de um Cristo que foi crucificado. Para os judeus ele era alguém que perdeu. Ó Senhor Jesus, perdeu, foi para a cruz. Se ele era o Filho de Deus, ele tinha que chegar, fazer e acontecer. Né? Mas não é isso que estava escrito na Escritura. Por isso que a gente precisa realmente ter clareza. Ó Senhor Jesus, por isso que hoje está mostrando para nós que nós precisamos de um bom modelo. A gente precisa de modelos corretos. Não é só pessoas que falem de Deus, que mostrem coisas de Deus, mas pessoas que vivam para Deus. Ó Senhor Jesus, pessoas que fazem coisas exteriores para Deus,
não quer dizer muita coisa. Porque hoje a gente vê, né, tem muitos shows, muitas coisas preparadas ali de antemão, né, muita coisa ali para enganar o homem. Mas quando você vê uma transformação de vida, ó Senhor Jesus, você vê uma mudança de postura, aí sim, é isso que o Senhor está mostrando para nós. Você, tudo acabar em pizza, ele falou, não é errado, você pode até fazer, mas aquilo ali não pode só produzir uma conversa, né, produzir ali uns tapinhas nas costas, né, uma convivência, mas tem que produzir fruto espiritual. A pessoa tem que olhar, né, que ela está convivendo com alguém que exercita o Espírito, com alguém que vai diante de Deus, alguém que está preocupado com a necessidade dos santos. Ó Senhor Jesus, que precisa mostrar, por isso que mostrou, a gente precisa trabalhar e se portar com dignidade. A gente não pode ficar gerando vagabundagem, né, desordenar, desordem. Por isso que mostrou que tem dois lados, né, o líder tem que procurar ser modelo, né, um labor de amor, não desistir, perseverar. E aqueles que são liderados têm que se dedicar a praticar, né, aquilo que eles estão aprendendo, aquilo que eles estão vendo. Ó Senhor Jesus, e buscar diante do Senhor. Então hoje o Senhor está mostrando para nós que Ele quer nos governar. Ele quer governar a nossa pessoa, mas Ele também quer governar a igreja. Ele quer governar o seu corpo. Então nós precisamos nos apresentar diante do Senhor individualmente, ser governado, ser encabeçado, mas também como igreja, levar a igreja a funcionar, a tocar no Senhor, produzir frutos espirituais. Ó Senhor Jesus, Deus espera de nós, o irmão falou isso na palavra, né? Espera de nós um viver superior, né? Um andar de modo digno. O que é esse andar de modo digno? É o andar do reino, o andar onde a gente expressa o reino, fazer com que o reino de Deus já seja manifesto hoje, nessa terra. Não é só o reino de Deus ser manifesto naquele dia, mas hoje nós já estamos recebendo a glória, né? Como naquele momento em que Jesus ali se transfigurou, mostrou para os discípulos, né, que ele era o Cristo, né, que estava ali, né, com um corpo ressurreto. Ó Senhor Jesus, a gente já viu em Lucas, né, o Senhor mostrando ali, ó, quando alguém te disser, ó, eis o reino aqui ou lá está, não acredite, porque o reino está onde? O reino está dentro de nós. Ó Senhor Jesus, o reino de Deus é a igreja. A igreja é uma esfera espiritual, um viver no Espírito. Senhor Jesus, então o andar do reino é um andar espiritual. Por isso que falou, não fica satisfeito, procure progredir mais e mais. Amar uns aos outros é produzir a edificação da igreja, crescimento da igreja, que é um organismo vivo. Senhor Jesus, a igreja não é minha, eu sou da igreja. Ó Senhor Jesus, eu estou aqui para levar a vontade de Deus. Por isso que mostrou, né? Por isso que mostrou, antes de falar de um procedimento correto, de trabalhar, andar com dignidade, falou de pai e mãe. Ele mostrou para nós que a gente precisa ter um modelo de pai e mãe. Senhor Jesus, um amor que gera a vontade de Deus, um amor que gera o plano de Deus, que gera a economia de Deus. A gente já viu, né? Qual é o plano de Deus? Né? Qual é a economia de Deus? No que se resume tudo isso? Cristo. Então a gente precisa ter um viver que produz Cristo. Senhor Jesus, ele viu que alguns, por verem a condição melhor dos outros, começaram a querer se apoiar nisso, né? Então, acabaram tendo um viver preguiçoso, né? Inimigo do trabalho. O irmão usa essa frase, né? Senhor Jesus, ele até mostrou aqui, né, esse desordenadamente, ele mostrou que a versão King James fala que é vagabundagem. Ele até fala, olha, eu não falaria isso, mas estou tomando emprestado aqui da versão King James. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa realmente, né, aprender a se portar de maneira digna, né, Senhor Jesus. Se você ficar à toa, né, o vagabundagem, a gente viu ali que ali em Tessalônica, ali em Coríntios, né, a vagabundagem ali se misturou com os religiosos ali, os judeus e tal, e foi lá incomodar Paulo, né, para arrumar toda aquela confusão lá em Filipos, em Tessalônica. Ó Senhor Jesus, a gente não vai viver assim. A gente não pode viver esse que ficam ali, né, não tem nada para fazer, começa a olhar o defeito dos outros. A gente não está aqui para olhar o defeito dos outros, a gente está aqui para ver Cristo. Senhor Jesus, eu preciso ver Cristo em mim. Se você ficar olhando muito o defeito dos outros, você não vai ver Cristo, né, Senhor Jesus. Né, eu já falei isso várias vezes aqui, né, se você ficar procurando defeito nos outros, né, procurando aquilo que ofende Deus, isso e aquilo, né, você vai perder muito tempo sendo contra um monte de coisas e vai esquecer de ser a favor do Senhor. É isso que eu estou mostrando para nós. A gente precisa ser aqueles que estão fazendo a obra de Deus. A gente precisa fazer as coisas que geram vida, que geram edificação.
Não é simplesmente fazer um ajuntamento. E o que gerou esse ajuntamento? Não gerou nada. A gente foi lá, sentou, conversou, riu, brincou, mas não gerou edificação para ninguém. Isso é um ajuntamento para pior, não é para melhor. Ó Senhor Jesus. E Ele mostrou a gente juntar aqui para gerar vagabundos, né? Gerar os desordenados, aqueles que não obedecem à ordem estabelecida das coisas. Aqui Ele deu o exemplo dos gregos, né? Que tinha uma ordem estabelecida. Mas hoje a nossa ordem estabelecida é uma ordem estabelecida por Deus. Ó Senhor Jesus. Não vamos ficar seguindo os exemplos negativos, mas vamos procurar sempre nos tornar modelos e seguir os modelos de boas obras. Um dia o Senhor vai cobrar de nós todas as obras que a gente fez, tanto as boas quanto as mais. Ó Senhor Jesus, que cada um de nós se encha de boas obras que possam glorificar a Deus. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.